Bem-vindos ao Casca de Nós. Eu me chamo Fred e eu não consigo acreditar que Kaido vs Luffy está acabando. E se for parar pra pensar, esse capítulo foi muito estranho. Ele tem todas as características de um final de luta, ele construiu tudo de forma muito boa, só que a resolução dessa luta, a forma como o Oda trabalhou o final dela, tá meio estranho. Parece meio rápido, meio rushado. Mais ou menos como foi com as lutas dos Tobiropos. Mas primeiro, vamos às histórias de capa. Nid e Yonji se libertam após o laboratório estar em chamas. Provavelmente esse é o trabalho do Ichiji, já que ele tem poderes de fogo mais ou menos como o Sanji tem, que ele consegue produzir chamas. Então eu imagino que tenha sido ele, já que nos foi revelado no capítulo passado que quem invadiu o Whole Cake é Ichiji e Reijo. Mas será? Será que é? Porque essa informação nos veio através da Brulé. Então não podemos ter total certeza de que são eles, mas eu acho que são eles sim. Se você viu a minha última análise, você irá se lembrar que eu tinha previsto que este capítulo seria o início do flashback. Poderia ser o início do flashback e o início do fim da luta contra o Kaido. Então, Bruna, por favor, um W aqui pra mim. Porém, esse flashback me decepcionou. Bastante até. Começando pela arte, um negócio que eu critico muito pouco o Oda, porém o layout desse flashback foi mal planejado. Parece que ele fez meio que de qualquer jeito, tentou contar o que aconteceu com o Kaido, tentou contar, botou toda a informação, um infodump assim, do que é o Kaido, de qual foi a trajetória do Kaido até aqui, sem querer contar uma história. Então ele não desenvolveu a história do Kaido, ele simplesmente botou informação em forma de quadrinhos. Nós temos muitos quadros praticamente iguais entre todos esses quadrinhos, inclusive repetindo certos enquadramentos, certas cenas, como o quadro da Ilha dos Piratas, que é praticamente igual, a diferença de um zoom in, um zoom out. Porém, nós vemos exatamente a mesma face da caveira, né, o mesmo ângulo da ilha. Também nós temos muitos quadros de primeiríssimo primeiro plano do Kaido, né, ele não altera muito a visão, ele não mostra muito do cenário. Tem algumas cenas que ele chega a mostrar um pouco do cenário, mas não são muitas. E são quadros que tem muito detalhe neles. Porém, eu preferiria que ele tivesse gasto esse tempo que ele gastou nos detalhes planejando o layout desse flashback, porque foi meio qualquer coisa, foi meio tá aqui. Muito legal que ele mostrou, o Kaido é um ótimo personagem, dá pra ver. Só que ele podia ter amarrado os temas um pouquinho melhor. Principalmente aquela parte da traição, o tema da traição que ele tá trabalhando bastante no arco de Wano. Ele podia ter amarrado com o passado do Kaido, do rei ter traído o Kaido, né, dele se sentir traído e dele não confiar muito nos outros, nem mesmo no Rocks, enquanto ele trabalhava no Rocks. Construindo junto com essa ideia de que ele só acredita na força bruta, no poder militar, porque ele foi uma criança que cresceu com isso. Ele nasceu em meio à guerra. E é por isso que ele acredita que apenas a força física, apenas o valor militar que define o valor de uma pessoa. Então, muito legal toda essa construção, toda essa informação que a gente teve. Mas eu acho que podia ter sido melhor apresentada. E é por isso que o flashback do Kaido me decepcionou. Porque eu não tava esperando, tipo, 15 capítulos falando de como o Kaido era quando criança e de quem ele se apaixonou na adolescência. Não me importo com isso. Eu me importo realmente com a apresentação. Como o Oda tá apresentando essa história, a narrativa em si. E eu acho que aqui ele foi meio preguiçoso na parte do flashback. Inclusive uma ideia que eu acho que ele podia ter se aproveitado mais é dos diferentes tipos de força, né? Nós temos a força militar do Kaido contra a força política do governo militar dos Tenryubitos e do rei dele. Então ele poderia desprezar a força política em prol de uma força mais militar, trazendo a ideia de um governo fascista. Ele podia trazer todo o conceito de fascismo no bando dele, né? Não necessariamente o fascismo em si, mas aquela ideia do poder e de que apenas a força serve para alguma coisa, a força política não é nada comparado ao poderio militar, né? E esse tipo de coisa. O que nós não temos muito aqui. Nós temos um pouco disso no decorrer da história do Kaido, no decorrer do que o Oda tem mostrado do Kaido, mas não muito no flashback. Outra coisa que eu achei interessante foi que nós descobrimos que foi aquela velha, a Higurashi, que trouxe o Kaido pra Wano. Então eu fico pensando, será que ela tinha viajado, ela tinha saído de Wano ilegalmente, mais ou menos como foi com o pai do mestre do Zoro, que agora me fugiu o nome. E aí eu fico pensando, como ela chegou no Kaido?
Por que ela escolheu especificamente o Kaido? Será que foi por conta dessa filosofia dele do militarismo, né? E do poder bruto, da força bruta? Porque tinha outros personagens ali, outras pessoas do Rocks que ela poderia ter escoltado, né? Que ela poderia ter convidado a dominar o Wano e a trabalhar com o Orochi. Por que especificamente o Kaido? Nós ficamos com essas perguntas no ar porque não foi respondidas. Como eu disse, foi só um infodump do Oda, né, quanto ao passado do Kaido. E outra coisa muito curiosa é o Kaido ter começado a sua carreira de pirata com 70 milhões de berries. Isso é menos que a Robin quando ela tinha 10 anos de idade. Isso diz muito mais do governo mundial do que da força do Kaido na época, né? Então, um governo mundial, aparentemente, ele se importa muito mais com o perigo da Robin de ler os poneglyphs do que da força física e bruta do Kaido. Ao menos é essa a impressão que eu tenho. E também meio que dá um retcon naquilo de que, são só 30 milhões que o Luffy tinha. Não, 30 milhões é bastante coisa. 70 milhões é bastante coisa. 100 milhões é bastante coisa. Só pra mostrar como o Luffy tá realmente muito à frente. Já estava muito à frente antes, quando ele tinha derrotado o Crocodile. Então mostra o absurdo que era as recompensas do Luffy lá no início. Bom, chega do flashback, eu acho que eu já falei demais do flashback. E antes de seguirmos a história, se você está curtindo a minha análise, deixa o like. E se você curte o tipo de conteúdo que eu trabalho aqui no Casca de Nós, por favor, se inscreva no canal e deixe um comentário se você é novo aqui. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ou muito bem-vinde. E se você quer ajudar o canal de uma forma mais direta, considere se tornar um tripulante do bando do Casca de Nós, se tornando um apoiador no Apoia-se. Você ganha vários outros conteúdos e acesso aos roteiros e aos próximos vídeos, né? Assim como os vídeos brutos, você tem acesso às pastas em que eu e a equipe da Casca de Nós trabalhamos, não é mesmo, Bruna? Yes. Voltamos para Onigashima e vemos que o CP0 está fugindo. Eu prevejo um aumento das recompensas de todos os chapéus de palhas, não apenas do Luffy. Eu sei que vocês, né, o pessoal, a comunidade em geral, tá mais preocupada com a nova recompensa do Luffy, mas eu acho que todos os chapéus de palha vão ter um aumento de recompensa, principalmente o Zoro. Enquanto as águas de Zou apagam o incêndio do castelo, removendo as nuvens de fogo, mais uma vitória pra mim, mais um W aqui pro Fred, mais um W aqui pra mim, por favor, Bruna. Double W, porque eu previ que isso ia acontecer. Eu sabia que essa água iria apagar as nuvens de fogo, fazendo com que a Onigashima caísse, obrigando o Momonosuke a criar suas próprias nuvens de fogo. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Nós temos a pressão da ilha caindo e o Momonosuke conseguindo pegar a ilha. Ele removendo a ilha do caminho do socão do Luffy. E aí nós temos esse quadro da cabeça do Orochi em chamas. Esse quadro me preocupa um pouco porque me fez pensar que ele não está morto, né? É estranho. Mas analise bem o quadro. Tá, a cabeça do Orochi em chamas em primeiro plano, ou seja, em foco. Em segundo plano, né, em segundo foco, nós temos Hiyori e Denjiro. Então o que me faz acreditar, me faz crer que o Orochi não acabou. Eu quero que ele tenha morrido, porque foi uma morte perfeita, foi muito bom, foi assim, ó, 10 de 10 aquele momento. Se essa foi uma morte falsa, como o Oda geralmente faz, por isso que eu não risco a possibilidade de que essa tenha sido uma dessas mortes falsas, me faz acreditar que ele não está morto. Infelizmente. Eu espero que eu esteja errado. Mas, se ele está vivo, Fred disse aqui antes no Casca de Nós. E se o Oda não fez um trabalho muito bom com o layout do flashback do Kaido, ele compensou 100% no layout dos últimos momentos do Kaido, nos últimos momentos Luffy contra Kaido. Páginas duplas, muito bem elaboradas, criam uma sequência de proporções épicas! Olha como essa calha diagonal espessa separa os quadros, guiando o olhar para baixo. Olha como é fácil de acompanhar a ação e como cada quadro passa a sensação de impacto e velocidade. Eu não fico perdido nas páginas, né? Tu vê claramente que aquilo ali é uma barreira, que a calha cria uma barreira, justamente por ela estar numa diagonal para cá, como a câmera fica espelhada, né, para cá, nosso olho vai diretamente para esse lado, porque quando a calha fica em diagonal, ela tem um propósito, que é de guiar o olhar. Então, não é tipo, eu vou fazer uns negócios aqui só pra ficar legal. Não é assim que funciona
esses quadros slice, né? Eles servem justamente para guiar o olhar. Essa é a parte mais importante. E essa página mostra a proficiência do Oda em criar layouts de página, porque isso aqui foi sensacional. O que me deixa ainda mais decepcionado com o flashback do Kaido. E aí nós temos a revelação. Quem é o Joy Boy? Né? A partir da visão do Kaido. Antes nós tínhamos a impressão de que o Kaido achava que era o Joy Boy e tudo mais, mas não. Ele não achava que era o Joy Boy, ele não apenas não achava, como ele queria encontrar o Joy Boy, porque aquele que fosse derrotar o Kaido no 1 contra 1 seria o Joy Boy. E é por isso que ele está em Wano, porque ele está esperando o Joy Boy derrotá-lo. Ele estava esperando desde criança, desde os 10 anos de idade, um oponente à altura de derrotá-lo no 1 contra 1. Nunca um oponente do Luffy foi tão Chad quanto o Kaido. Pelo menos essa é a minha sensação, essa é a sensação que eu fico nessas páginas finais da luta Luffy contra o Kaido. Eu esperava que ele fosse derrotado com um socão? Não. Porém, justamente por ter sido mais rápido, por ter sido um final meio rushado, que eu tenho uma teoria. Justamente por ter sido tão rápido, tudo tão resolvido de uma forma tão rápida, tão insatisfatória, que eu acho que esse foi um final falso. Foi um falso final. Pode ser que eu tenha essa impressão por estar lendo semanalmente. Pode ser que lendo o volume como um todo seja 10 de 10, sensacional. Mas a impressão que eu fico aqui lendo semanalmente com vocês é de que o Oda tá preparando algo. E aí eu tenho uma teoria aqui. Eu tenho a teoria de que você irá comprar o meu mangá autoral Honra! Este vídeo é patrocinado por Honra, um quadrinho que conta a história de Koichirosuke, um samurai que viveu em 1550 e foi escravizado e vendido no Brasil. A HQ digital está disponível na Amazon por apenas R$10. Link na descrição. Tá, mas voltando pra teoria aqui, eu acho que tanto o Kaido quanto os oficiais e os Tobiropos irão retornar com a sua fruta desperta. Eu acho que teve um papo muito grande quanto o despertar da fruta, a traição dos piratas, pra ele simplesmente encerrar com um socão. É muito legal ter visto esse socão do Luffy, muito legal ele ter derrotado o Kaido com esse socão, quebrado um chifre dele, não sei se vocês perceberam, mas o Kaido perdeu um chifre. Mas me parece aquele momento bom demais pra ser verdade. Sabe, que foi tudo muito... Não foi tudo muito fácil, per se, mas que toda a resolução foi feita de uma forma barata, por assim dizer. Tipo, põe um socão do Luffy e é isso. Sabe? E com todo aquele papo do Kaido e do despertar, e quando a mente de um guerreiro está condizendo com a vontade da fruta, um negócio assim, ele desperta o seu verdadeiro poder, me parece que eles vão despertar. E eu acho que a fruta desperta deles, eles não têm controle sobre ela. Mais ou menos como era com Impel Down, né? Com os caras lá de Impel Down. Então, eu acho que eles vão despertar. E o quarto ato vai ser em volta de parar eles, né? De tentar impedir o avanço deles pra capital. Porque caso eles invadam a capital, tudo vai ser destruído. Então todas essas bombas relógios que tinham sido antes, né, das bombas de Onigashima, Onigashima caindo, né, as chamas de Onigashima, tudo foram bombas relógios falsos para essa verdadeira bomba relógio, que era o despertar das frutas Zoans. Não qualquer frutas Zoans, mas frutas Zoans antigas. E também não me parece que esses inimigos que o Kaido, os oficiais e os Tobiropos foram até o seu limite, né, mais ou menos como foi com o Katakuri, como foi com o Doflamingo, como foi com o Crocodile. Todos esses vilões, né, todos esses antagonistas, eles foram levados até o seu limite, né, até além desse limite, inclusive, pra então o Luffy derrotar eles. E eu não sinto que isso aconteceu nem com o Kaido, nem com os outros, né, incluindo o King. O próprio King eu acho que ele tinha mais a oferecer, e foi um corte, e aí ele caiu, sabe? Me parece que tem mais por vir aí. E a nota para o capítulo 1049 de One Piece é 7 de 10. Foi incrível, foi legal, mas aquele flashback decepcionou muito. Tudo me parece meio insatisfatório, por isso um 7 de 10. Eu esperava mais, principalmente de One Piece. Como One Piece é uma das minhas obras favoritas, eu dou notas de acordo com aquilo que eu espero com One Piece. E como One Piece tá lá em cima pra mim, claro que quando ele pisa na bola, ele pisa na bola hard. Assim. Então, 7 cascas de nozes de 10. É isso, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Lembrem-se, nós temos um servidor do Discord, então aparece lá. Nós podemos bater um papo, pode me chamar
diretamente, inclusive, por lá. Se você quer conversar, dá a tua opinião aí nos comentários. O que você achou do capítulo? O que você acha das minhas teorias? Você acha que eu estou certo? Até agora eu tenho 3 vitórias, 3 Ws, né? Por favor, bote aqui as minhas vitórias. Bruna, os 3 Ws. E logo aqui embaixo as minhas redes sociais. Por favor, me sigam nas redes sociais. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho Twitter. Se vocês me acompanharam até aqui, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido até o final. E lembrem-se, as árvores somos nós. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou do vídeo, dê um like e comente o que você achou dos capítulos. Quero muito saber a opinião de vocês.